Oi, gente, boa tarde. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes para o nosso encontro. Aguardar o Instagram avisar todo mundo. Chamar nossa convidadíssima. Oiê! Oiê, eu ainda tô conectando aqui, ainda não consigo te ver. Oiê, agora sim. Bom, seja bem-vinda. Estou super feliz de você estar aqui para a gente conversar. Afinal de contas, já tinha que ter rolado esse match, né, amiga? Mas antes de mais nada, para quem está chegando agora, a gente vai ter uma conversa Aí, com só a Bia familiares Valá. chegando, só familiares, eu amo. Amo, gosto de fã-clube. E aí a gente vai conversar sobre escritoras latino-americanas. Tirando a família da Bia, eu sei que tem gente vendo. Conte pra gente, quem é você, Bia? Eu sou doutoranda em História Social e eu estudo autobiografias e cartas e diários produzidos por mulheres escritoras e artistas ao longo do século XX. E antes de tudo, claro, agradecer a Thaís, né, pela parceria de sempre, pela amizade, né, que tem sido um alívio, né, nesses tempos tão bizarros, né, que a gente vive para falar, né, para começar a falar. Então, sempre bom poder conversar, né, e trocar como a gente sempre tem feito. Então, obrigada pelo convite. Ai, obrigada, Bia. E eu acho que é super importante falar que, afinal de contas, quem não surta não está vivo neste país, não tem empatia, mas a gente está tentando construir algo diante do caos e dos destroços, né, do mundo que a gente conhecia. Mas vou começar te perguntando. Você comentou, né, de para algumas pessoas sua dissertação de mestrado foi trabalhando com duas escritoras latino-americanas e agora você enveredou para o mundo das artes no doutorado. Não necessariamente todo mundo sabe a diferença de um para o outro, mas enfim, são sistemas da pós-graduação, são cursos diferentes na pós-graduação. Então, digamos assim, faz a graduação, vai para o mestrado e depois para o doutorado. Algumas pessoas nesse meio tempo fazem a pós-graduação. Mas pensando nas escritoras que você trabalhou principalmente com duas, né? Aí, se eu errar, você me corrige, que é a Vitória Ocampo e a Gabriela Mistral. Agora eu sei o nome de cor. Eu queria que você Eu te compartilhasse quem é doutrinei, Thaís, eu te doutrinei. doutrina. É isso que a gente faz na universidade, né? Mas eu queria que você contasse quem são elas e por que que você foi estudar, o que te chamou a atenção nessas personagens. Bom, eu comecei a pesquisa, né, na iniciação científica, né, enfim, que a gente na graduação às vezes opta, né, por fazer, que é uma forma de ter contato, né, com o mundo da pesquisa, com o mundo acadêmico, né, e eu acabei optando, né, por estudar de início a Vitória Ocampo, porque eu lembro de ter lido um texto na aula de História da América Independente, é, que era uma das disciplinas, né, do curso de História, e que dizia o seguinte, né, sobre a Vitória Ocampo, né, dizia que ela era uma escritora, né, muito importante, muito relevante para o mundo das letras argentino, né, que ela tinha sido responsável, né, pela fundação e pela manutenção de uma revista e de uma editora que durou quase 70 anos na Argentina e que foi hiper importante, mas que ela, enfim, não tinha muito consciência, né, pelo fato dela ser argentina e tentar transitar de uma forma um pouco mais que ela se entendia, né, como uma francesada, alguém que podia transitar livremente, né, pela Europa e pelos Estados Unidos sem sofrer nenhum tipo de restrição ou de qualquer tipo de preconceito pelo fato de ser latino-americana, né? E aí isso me deu uma, assim, ficou com uma pulga atrás da orelha. Assim, eu falei, não é possível, né? Porque
enfim, ela funda uma revista, que foi uma revista que, enfim, né, reuniu um dos maiores nomes da literatura argentina do século XX. E ai, meu tio. É, né, os maiores nomes da literatura argentina do século XX. Ela fundou uma editora também que teve uma grande importância, né, para a Argentina, mas para a América Hispânica, né, de um modo geral. E ela não tinha consciência, né, do que ela estava fazendo, ela não sabia, né, enfim, como que era isso. Então, me intrigou um pouco como as pesquisas, né, que haviam sido feitas sobre a trajetória da Vitória Ocampo até então narravam a trajetória dela, né? Enfim, entendiam a forma como ela tinha atuado, né? E muitas dessas pesquisas, né, elas partiam de revistas, né? Partiam principalmente da revista Sur. Então, enfim, era uma forma de chegar até a Vitória Ocampo que não era tão necessariamente, enfim, a partir do que ela mesma tinha dito, do que ela mesma entendia, né, a partir da própria atuação, mas era muitas vezes uma leitura enviesada, né, e também tinha muitas camadas, né, do papel político que ela ocupou, né, durante o contexto da Argentina, né, contexto social, político da Argentina na década de 30, 40, mas aí já são outras para outras conversas. Mas aí, enfim, eu fiquei meio com a pulga atrás da orelha e comecei enfim, procurar na internet coisas sobre ela. E eu encontrei um livro que na verdade é uma publicação, né, de correspondências que ela trocou ao longo de 30 anos com uma outra figura importantíssima também para o mundo, né, da literatura latino-americana, que é a Gabriela Mistral. Né? Então, outra escritora latino-americana que recebeu o Nobel de Literatura, né, em 1945, mas que tinha uma trajetória de vida completamente diferente da Vitória Ocampo, né? Então, enquanto a Vitória Ocampo ela nasceu, né, no seio da elite portenha, né? Ela era riquíssima, tinha estudado na França. Para vocês terem uma ideia, ela falava francês, ela foi alfabetizada em francês antes de ser alfabetizada em espanhol, né? Passada, né? Então, assim, ela fazia parte dessa elite, né, portenha, que era extremamente afrancesada, tinha esse hábito de viajar constantemente para a Europa. Então, ela é formada nesses moldes, né? Ela tem acesso ao mundo, né, da educação, da instrução formal, desde muito cedo. E a Gabriela Mistral tem uma trajetória de vida completamente diferente dela, né? Então, ela nasceu num vilarejo, né, no Chile, e de início, né, ela começa trabalhando como professora, né? No Chile, ela é conhecida como La Maestra, né? Porque a maior parte, né, da juventude ela trabalhou como professora, como educadora. E foi ao longo do tempo em que ela começou a produzir poesias e ela publicava nos jornais da cidade dela. E conforme ela foi conquistando, né, alguma notoriedade no sistema educacional chileno, né, então ela sai, né, da cidade dela, ela vai para Santiago, ela começa a ocupar posições mais importantes, né, enquanto professora, que ela também acaba tendo mais visibilidade enquanto escritora, enquanto poetisa. Então, são duas mulheres muito diferentes, né? Uma que vem da elite branca, letrada, enfim, que teve acesso ao mundo, né, de instrução, de educação, e a outra, né, enfim, que vem de uma mulher das camadas populares, que tinha ascendência indígena, que, na verdade, passa por outra, enfim, constrói uma trajetória completamente diferente da dela. E aí, por isso que as cartas para mim foram um prato cheio, né? Porque, enfim, são duas mulheres bastante diferentes, né? E que usaram, né, dessa possibilidade de se corresponder, tanto para tratar de temáticas, né, que falassem da própria vida, né? Então, elas falavam sobre maternidade, sobre casamento, sobre adultério, sobre, enfim, suicídio, sobre temáticas que, enfim, eram muito delicadas, eram do foro privado, né? Enfim, que diziam respeito, né, às próprias dores, às suas próprias vivências, mas elas também usaram as cartas para falarem sobre os acontecimentos sociais e políticos, né, dos países em que elas viviam, mas também do contexto global, assim como um todo. Então, as cartas, enfim,
acabaram chamando a minha atenção e foi por elas que eu acabei, enfim, me apaixonando, né, por essa oportunidade de trabalhar com as cartas. Então, não sei se ficou de Sim. fora alguma coisa. Não, foi isso mesmo que eu pensei. E aí eu achei muito interessante isso que você colocou. Porque você meio que foi caçar essa informação, né? Não foi alguma coisa, nossa, já está aqui pronto. Óbvio que tem a dinâmica das cartas em si, que é uma dinâmica diferente. E acho que é super interessante para a gente conversar sobre isso, porque as cartas têm esse peso de ser algo inferior na hora de estudar, né? Às vezes, estudar as cartas, né? Eu, no caso, que estudo relatos de viagem, falo assim, é. A ideia de, nossa, né? Vou estudar alguma coisa importante, alguma coisa valiosa, que é algo Relato de viagem é institucional. chique. Relatos de viagem é chique, né? Obrigada, Marcela, você também. Marcela! E aí, eu acho que um pouco desse jogo chegou o delivery na casa da Bia, gente. Desculpa, gente, é o sacolão. Melhor ainda, porque ela é saudável. Mas é para a gente pensar um pouco disso. Você acha que essa dificuldade de ir caçando as informações está relacionado ao fato de ter sido produzido por mulheres? Porque você comentou, a Gabriela Mistral, apesar de vir das camadas populares, enfim, ter ascendente indígena, ela ganhou o Nobel de Literatura em 1945, né? Então, tipo, muito tempo atrás, né? Apesar de, para nós historiadores, é um clique aqui, mas já faz um tempão. A Natália perguntou se você podia falar onde encontrar a sua dissertação, porque o tema é super interessante. Obrigada, Natália. Acho que a gente pode compartilhar o link, está disponível no banco de teses, né? Qualquer um pode acessar. E, enfim, acho que eu vou tentar falar, juntar as duas coisas, né? Pergunta da Thaís com o comentário da Natália. Mas, enfim, trabalhar com fontes produzidas por mulheres é bastante difícil na história. A hora que a gente está falando de duas mulheres que foram hiper consagradas, né? Então, como eu disse para vocês, né, a Vitória Ocampo teve um papel fundamental, né, na cena cultural e letrada argentina, e a Gabriela Mistral venceu o Nobel de Literatura. Então, se para duas mulheres que obtiveram, né, uma consagração o máximo possível né, do reconhecimento e consagração literária que elas poderiam ter, às vezes a gente precisa driblar, né, e tentar caçar as fontes. Imagine para mulheres, né, de camadas populares que muitas vezes não deixaram registros escritos ou nenhuma outra forma de registro. Então, esse também é um desafio na hora né, de enfim, pensar quais fontes, né? Não sei se tem alguém aqui que faz graduação em História, ou que pensa em fazer pesquisa nessa área, mas esse é um desafio, né? Então, assim, se a gente que já trabalha com mulheres consagradas encontra, né, essa dificuldade, imagina para mulheres que não tiveram o mesmo reconhecimento que elas. E daí a gente entra, né, na questão de por que as cartas, né? Existe, enfim, algumas áreas, principalmente na área da literatura, né? Então, a crítica genética, que trabalha com o epistolário de escritores, né? Que é um conjunto de obras, né? Que os escritores deixam, né? Que produzem ao longo das suas vidas. E, normalmente, quando se estuda esses conjuntos, né? De epistolários, eles são muito... esses estudos são muito motivados pelo desejo de compreender como determinado escritor produziu aquela obra, então quais temáticas apareciam nas cartas, por que que ele escolheu, como foi o trâmite com as editoras, com quais escritores ele dialogava. Então, essas outras formas de pesquisa, muitas vezes elas veem as correspondências quase como um apêndice da vida né, dos escritores que já foram consagrados e que tem muito a ver com esse esforço de compreender, né, como foram produzidas as obras, né, que esses escritores publicaram, produziram ao longo das suas vidas. Já as correspondências no sentido, né, das escritoras que eu estudo e também para quem trabalha com história das mulheres, pode ser
enfim, um prato cheio, porque, como a Thaís disse, as correspondências eram entendidas, né, como um gênero literário de menor importância. Então, enfim, a pessoa para escrever cartas, ela não precisaria, né, ter contato com uma editora, ela não precisa publicar, ela não precisa ter, enfim, todo um aparato, né, enfim, de condições mesmo para escrever e para publicar, né, o acesso né, a Gabriela Mistral falava, o acesso à pena, né, o acesso à escrita. Então, as cartas, a possibilidade de escrever cartas e de trocar cartas foi fundamental para as mulheres se articularem, porque era uma modalidade de escrita que elas tinham acesso. Né? E durante muito tempo, considerar as cartas como fontes de pesquisa foi entendido como algo secundário, algo inferior, porque seria entendido como algo que é do domínio privado, algo que é do domínio doméstico, então que seria de menor importância, porque não teria a ver, não estaria relacionada, não seria pensado como uma forma de contar a história dos grandes homens e dos grandes feitos, né? Seriam a história, muitas vezes, de pessoas comuns que trocaram cartas, ou, né, no meu caso, de duas mulheres nada comuns, mas que também se corresponderam. E então, nesse caso, né, as correspondências foram né, o acesso, né, à carta, né, essa tomada de palavra que tem uma pesquisadora que, enfim, me ajudou muito, né, a entender as cartas, como estudar as cartas, que é a Brigitte Dias. Ela disse que a possibilidade, né, de escrita, né, de cartas, de escrita epistolar pelas mulheres foi, na verdade, uma forma de subversão, porque, na verdade, aquele gênero literário considerado menor e que, portanto, poderia, né, ser desfrutado pelas mulheres, poderia ser acessado pelas mulheres, né, que seriam as correspondências, né, porque elas poderiam se corresponder com a família, com as amigas, então elas tinham acesso, né, a essa, né, e aqui é um parênteses, né, as mulheres que eu estou dizendo são mulheres letradas, né, enfim, mesmo que de camadas populares, são mulheres que tinham, que eram alfabetizadas, que tinham, né, que eram letradas. Então, essas mulheres, né, o que a Brigitte Dias vai dizer, é que elas se apropriaram de algo que, na verdade, era uma restrição, né, que era uma clausura, que era um impedimento, e para, na verdade, se organizar, se articular, para pensar possibilidades de escrita, para deixar. Ela usa uma expressão muito bonita, ela diz que é deixar florescer aspirações literárias e intelectuais, né, que muitas vezes elas não teriam outros espaços, né, para fazer com que essas aspirações, com que essas vontades se manifestassem, né. Então, por isso acho que as cartas são tão interessantes nesse sentido, né. E no meu caso, né, trabalhando com cartas de mulheres, né, que foram consagradas, então que, enfim, tiveram um papel fundamental na vida pública, né, dos países em que elas viviam, né, mas também por onde elas transitaram, é uma forma de entender um pouco os bastidores ali do que estava acontecendo na vida delas, né? Então, de confrontar muitas vezes aquilo que era feito, né, ou dito por elas enquanto figuras públicas, mas que aparecia nas correspondências de uma forma diferente. Então, eu sou muito defensora das cartas, eu adoro, eu acho um material riquíssimo. Eu vi que a Bruna Corradini tá, acho que ela entrou na live também, ela também estuda cartas, então acho que ela vai endossar esse meu comentário, porque é um prato cheio. Eu acho muito interessante isso que você colocou, desse espaço de fala das mulheres, porque eu estudo, para quem não me conhece, né? Eu também faço mestrado em História. Na verdade, eu faço mestrado em História, eu faço doutorado. Mas eu estudo o século XIX, fim do século XIX, segunda metade, e uma viagem específica de uma viajante que chama Soledad Costa de São Pedro, que é uma viajante colombiana, uma senhora que do alto dos 60 anos faz uma viagem de trem pela Espanha, acompanhada da filha dela, e ela tem uns textos maravilhosos sobre essa relação com a questão da escrita, porque ao mesmo tempo que ela defende uma educação para as mulheres, ela é uma mulher que tem uma posição conservadora, que se preocupa
com os costumes, com os valores, ela é super católica, então a religião é um ponto que é muito forte nela. E ela fala, tipo, se eu sei ler e escrever, é porque Deus quis. Então, tipo, simples assim. Portanto, foi um dom que me deu. Se você não permite que as mulheres utilizem isso, você está indo contra a voz de Deus. Isso num livro que ela publicou realmente, né, que é a Mulher na Sociedade Moderna, de 1895. Mas tem um livro, o Diário Íntimo dela, que ela fica, ai, mas é para não ter espaço, para não ter reconhecimento, porque Deus me fez tão inteligente. Só E pode ser um modesta, castigo. e sobretudo modesta. Exato, maravilhosa, né? Queria ter, né, tipo, do alto dos. Acho que ela tinha uns 18 anos quando ela escreveu o Diário Íntimo, Olha. porque foi antes dela se casar. Então, ligeiríssima, porque ela mistura para falar sobre beijinhos com o noivo, com a independência da Colômbia e tal. Então, aquele high-low básico. A fala escrita falou parabéns pelo trabalho, Bia. Ai, obrigada. E eu vi também que a Maíra entrou na live e lembrar que para falar também, comentar sobre outra possibilidade né, de estudos de carta. A Maíra estuda as cartas que os trabalhadores enviavam, né, para o Juan Domingo Perón e para o Getúlio Vargas, né? Enfim, fazendo os pedidos, né? Falando sobre as dificuldades que eles enfrentavam. Então, olha aí, que fazendo uma propaganda, né? Mais uma das cartas. Mas isso que Sim, você comentou, Thaís, sobre essa construção, né, de narrativas a respeito da própria trajetória é muito interessante na vida dessas mulheres, né? E que muitas vezes acabam contradizendo a própria forma como elas atuavam na vida pública, né? Então, para citar um exemplo, né, a Gabriela Mistral, quando eu comecei a pesquisa, eu tive, né, eu tinha, né, impressão até pelo que se sabe, né, dela, pelo que a gente tem acesso, né, mais difundido sobre a Gabriela Mistral, de que ela seria super, assim, pé na porta, de que ela se defenderia, assim, muito enfaticamente, né, enfim, a liberação das mulheres, né, que ela atuaria de uma forma muito mais aberta, muito mais, né, enfim, declarada. E depois, quando eu fui vendo, né, as correspondências, os ensaios críticos dela, era o contrário, enfim, ela tinha um posicionamento muito mais, como você disse também, né, da autora que você estuda, muitas vezes um comportamento mais conservador, mais retido, é, ela não se posicionava, né, de uma forma tão declarada enquanto feminista. E o que é interessante, porque em 1936, né, a pedido da Vitória Ocampo, ela é signatária, né, ela assina uma declaração da União de Mulheres Argentinas, né, que era uma associação da qual a Vitória Ocampo participava. Então, assim, nesse documento oficial, se a gente for parar para ler, né, que é uma declaração que, enfim, que se propõe, né, a defender o direito do voto das mulheres na Argentina, né, enfim, a necessidade, né, de salários mais justos, de condições mais justas de trabalho para as mulheres argentinas, a gente vai achar o nome da Gabriela Mistral. Mas se a gente for parar para ler as correspondências que elas estavam trocando nesse mesmo período, a gente vai encontrar uma Gabriela Mistral dizendo que eu não entendo muito bem qual é a necessidade do voto das mulheres, porque eu não acredito tanto que haveria, né, essa possibilidade de representatividade concretizada no voto, ou então ela dizendo que a forma, né, de que a principal forma, né, pela qual as mulheres poderiam contribuir, né, pelo engrandecimento da nação seria através da maternidade. Então, ela diz que a maternidade completa é a principal forma de republicanismo, né? Então, é até uma visão, né, que ela tá falando disso nos anos, né, 1930, 1940, mas que remete muito a uma visão de maternidade republicana do século XIX. Então, esse é interessante também da pesquisa, né, que às vezes a gente chega com uma expectativa, né, chega com uma ideia de que vai ser, né, até por nossas identificações ou pela admiração que a gente tem por essas figuras, e aí às vezes a gente acaba se deparando com essas contradições, né? Então são narrativas, né, que vão sendo construídas a respeito dessas mulheres que muitas vezes
não, né, não necessariamente condizem com a realidade. Enquanto isso, a Vitória Ocampo, né, né, a maior parte do trabalho dela é uma autobiografia, se concentra, né, numa autobiografia que é gigante, são 6 tomos, e ela narra, enfim, né? Nossa. Haja história para contar, né, Thaís? Enfim, aí ela começa, né, contando desde a infância dela, adolescência, juventude, e como a Vitória Ocampo sempre se pronunciou, né, sempre se colocou com uma forma mais clara, mais aberta, né, defendendo os direitos das mulheres, ela basicamente dizia que ela nasceu feminista, né? Então, desde quando eu era, enfim, muito criança, muito jovem, eu já me sentia desconcertada, né, pelas discriminações que as mulheres sofriam. Então, o que que acontece, né? É uma pessoa, né, naquele presente em que ela está vivendo, né, ela está rememorando, né, as experiências dela do passado e ela está construindo uma memória a respeito da própria vida. E aqui não é questão de mérito dizer que se ela de fato pensava isso ou se ela não pensava, mas é questionar por que que ela queria contar na autobiografia dela, né? Enfim, por que que era importante para ela se colocar dessa maneira, né? De que forma isso contribuía, né, ou reforçava a imagem que ela tinha enquanto intelectual, enquanto escritora, né? Então, é, acho que enfim, foi um desafio, né, pensar isso, né, na pesquisa, mas foi também um privilégio, porque é também muito interessante. Total. E eu tenho duas perguntas. Uma para quem está assistindo a gente, que pensando na questão das leituras. Leitura que você faz não necessariamente por trabalho, leitura por lazer, independente de que tipo, né? Você lê mais autores homens ou mais autoras? E aí vocês fiquem à vontade para colocar no chat, enquanto eu faço uma pergunta para Bia, que é a seguinte. Pensando nessa questão da sua pesquisa, enfim, você já terminou ela no passado, retrasado, e começou um doutorado ano passado, mas como é que você vê desses anos para cá a relação com as escritoras? Porque eu tenho a sensação que cada vez mais, a sensação não, eu percebo que cada vez mais a gente traz o debate sobre a necessidade da gente ler mulheres, de fato, mas ainda assim não é algo tão comum. Eu acho que esse discurso de se ler mais mulheres está muito atrelado a mulheres que pesquisam questões relacionadas a isso, que discutem gênero, mas ao mesmo tempo, no dia a dia mesmo, eu não vejo isso tão massivo das pessoas realmente se dedicando a comprar livros de mulheres, pensando nessas autoras. Por quê? Agora, em março, que estamos, né, praticamente no apagar das luzes, é o mês que todo mundo lembra das mulheres. Eu fico sempre meio tensa, porque é o mês que todo mundo lembra que a gente existe, e em abril todo mundo esquece que a gente existe. Principalmente na semana do Dia da Mulher, todo mundo quer discutir o tema, enfim. Existem programações especiais. Não tira a legitimidade disso, não é esse o ponto. Mas a gente não tem uma ideia tão, tão consolidada de que a gente tem que trazer essa inclusão para o dia a dia. A gente tem que pensar as jornadas de mulheres escritoras, a gente tem que pensar as jornadas de mulheres trabalhadoras, mas para além de fazer uma homenagem ou outra por conta do mês de março, lembrar a trajetória dessas mulheres, né? Mas eu queria saber se você percebeu alguma mudança em relação a isso nos últimos anos, essas discussões, porque, enfim, ainda tem gente que traz esse discurso de que falar sobre mulheres é como se a gente ignorasse os homens, e aí a gente colocaria eles de escanteio, ignoraria que eles também fizeram parte da história, enfim, que você conseguiu perceber disso. Bom, acho que eu vou voltar para o passado para tentar responder. Mas o que eu observei na pesquisa era, enfim, uma das questões que apareceu para mim era, bom, afinal de contas, havia dezenas de outras escritoras, além da Gabriela Mistral, da Vitória Ocampo, também atuando
no mesmo momento em que elas atuavam. Mas por que que as duas foram consagradas, né? Por que que elas obtiveram reconhecimento? Por que que elas foram reconhecidas e validadas enquanto escritoras, né? Reconhecidas dessa forma, porque é uma profissionalização, né? Não é, aquela pecha do amadorismo, então, da pessoa que escreve por, né, por hobby, por prazer, mas de fato foram profissionais, né, da escrita. E por que outras tantas mulheres não tiveram isso, né? Apesar de terem atuado também no mundo das letras. E aqui, novamente, a questão não é de mérito, de, enfim, é o que é, né, o que né, porque uma era boa, ou outra não era, ou porque uma tinha qualidade né, de escrita melhor, a outra não tinha, mas era a forma como essas mulheres souberam integrar, né, redes de sociabilidade com outros escritores. E muitas vezes a publicação das obras delas dependiam disso. E aí, uma segunda questão que vem, né, e que está relacionada a isso, é o fato de que muitas dessas mulheres escreviam, né, muitas vezes temas considerados de menor importância. Então, por exemplo, a Vitória Campo, quando ela está escrevendo ensaios autobiográficos, né, que era a maioria do, né, do que ela produzia, ela estava falando das experiências pessoais dela. E enquanto isso não era considerado boa literatura, literatura de qualidade, né? Então, muitas vezes a literatura produzida por mulheres foi entendida enquanto inferior, enquanto uma literatura que falava de temas mundanos, que falava das experiências pessoais, das experiências privadas e que, portanto, não teria, né, o mesmo valor, né, ou a mesma potência, a mesma validação que a escrita produzida por outros homens, né, que poderiam falar do universal, né, do universal homem branco europeu. As mulheres eram lidas, né, a literatura produzida por mulheres era sempre entendida por essa chave, né, da experiência, da condição feminina, né, por assim dizer. Então, muitas vezes, por isso, as mulheres não tinham acesso à publicação, então elas não conseguiam publicar suas obras, né? E aí e isso volta, né? Isso, né, enfim, se perpetua até os dias de hoje, né? Então acho que a gente continua. É claro enfim, que isso vem mudando, né? Mas é, também muitas vezes a gente quer ler escritoras, né, brasileiras ou latino-americanas e a gente não encontra edições, a gente não encontra traduções, né? Um exemplo aqui também da própria Gabriela Mistral, né? Ela ganhou o Nobel de Literatura, extremamente consagrada, né? Enfim, você chega no Chile, tem boneco da Gabriela Mistral em todos os lugares, mas ainda assim a gente não tem traduções, né, recentes da antologia completa de poemas dela, né? A editora Pinar vai estar publicando agora, mas é a base de financiamento coletivo, né? Então é uma proposta diferente. Então acho que também tem esses dois lados, né? Nós, enquanto indivíduos, né? Não sei se, a gente muitas vezes acaba buscando escritores canônicos, né? Que, enfim, então a gente vai lá para os grandes nomes, né? Da literatura europeia, né? Até para as mulheres, né? A gente vai para Virginia Woolf, para Emily Brontë. Então a gente busca esses nomes, inclusive, ou até porque justificando, né? Por essa falta, né? De acesso que a gente tem às escritoras latino-americanas, né? Então a gente muitas vezes não sabe onde encontrar, não tem tradução disponível, tá escrito em outra língua, né? Então tá no espanhol, então é difícil de ler, né? Enfim, então tem todas essas questões que acabam afastando a gente, né? Do que, né? De escritoras mulheres, né? Que produziram e que atuaram, porque sempre atuaram, né? Essa é a questão, eu acho, né? Que a gente às vezes acaba com uma assim, né? E isso em grande parte se deve também à forma como a história tratou, né? A trajetória dessas mulheres, dessas pessoas, né? Deixada muitas vezes em segundo plano ou não tão, enfim, importante quanto os colegas homens, né? Com os quais essas mulheres trabalhavam. Mas todas essas questões, né, todos esses obstáculos, eles vão impedindo o nosso acesso a essa literatura, né? E a gente acaba desconhecendo, não tendo acesso, ou muitas vezes encontrando obras, né, enfim, que estão ainda né, que são manuscritos que nunca foram publicados. Então, acho que teve, enfim,
São essas questões que acabam afastando a gente. Eu acho que o momento, né, que a gente está vivendo hoje em dia é positivo, né? A gente tem visto publicações de escritoras latino-americanas, principalmente contemporâneas, né? Então, escritoras que estão atuando agora e que, enfim, que é eu acho que agora isso já essa necessidade, né, de categorizar como boa literatura aquela que não trata da experiência feminina, aquela que não trata das experiências de mulheres ou, enfim, questões relacionadas ao domínio do privado, ao domínio do que as mulheres relatam a respeito de machismo, de restrições que elas sofrem pelo fato de serem mulheres, acho que isso já acaba, né, mudando de figura e tem muito a ver com, né, essa efervescência, né, do movimento feminista hoje. Então, eu acho que a gente, né, enfim, enquanto leitor, às vezes tem uma visão um pouco mitológica a respeito dos escritores e das escritoras, né? Então é quase como, né, que você falou da Soledad da Costa de Sampere, né? Quase fosse um dom divino, então quase como se a pessoa, né, recebesse ali o dom divino e ela escreve, ela domina, mas não é isso, enfim, são repertórios, são ferramentas, né, que essas pessoas vão adquirindo ao longo das suas vidas e que fazem com que elas entrem nesse mundo, né, das letras ou que elas fiquem de fora. E aqui eu, enfim, trouxe para mostrar uma forma, né, pela qual essas mulheres tentaram driblar, né, essa, essa, enfim, esses obstáculos, né, para adentrar no mundo, né, da intelectualidade, da literatura, era dedicar poemas umas para as outras ou para outros escritores que tinham mais notoriedade que elas. Então, aqui é um livro da Gabriela, dá para ver? Da Gabriela Tá. Mistral, que é uma publicação de 1938 pela Sur, que é a revista, né? A revista e a casa editorial que foi fundada pela Vitória Ocampo. E a história desse livro é bastante bonita, porque nesse momento acontecia na Espanha a Guerra Civil Espanhola, né? E muitas crianças foram, né, precisaram ser levadas, né, como são refugiadas para o México. Então, a Gabriela Mistral escreveu para Vitória Ocampo pedindo, né, se ela, né, negociando, né, discutindo a possibilidade de fazer a publicação dessa obra, né, do Tala, que é uma antologia poética, né, são poemas reunidos, e que os fundos, né, arrecadados com a venda dessa obra seriam, enfim, doados para essas crianças, né, refugiadas, né, da Guerra Civil Espanhola. Mas a questão é, aqui para você, não sei se vai dar para enxergar muito bem, mas ó, aqui é um poema, Noturno, Noturno do Descendimento, que ela dedica a Vitória Campo. Óbvio que não tá para ler, né, gente? Tá muito ruim. Mas enfim, são poemas. É que ele está São poemas. espelhado. Ele tá espelhado, gente. Eu domino muito as tecnologias, mas assim. Enfim, esse é um poema que ela dedica a Vitória Campo. O poema anterior ela dedica ao Afonso Reis, que também é um intelectual fundamental, né, pro mundo das letras argentino. Então, esse era um hábito muito comum, né, das escritoras mulheres, delas dedicarem as obras, delas fazerem resenhas, delas pedirem, né, indicações literárias. Então, foram formas delas entrarem no mundo das letras, né? E aí, hoje em dia, a gente tem que ter isso em mente, né? De que muito do fato, dos motivos pelos quais a gente não tem acesso a essa literatura, né, produzida por mulheres é porque a gente, enfim, não encontra, né? Ou as mulheres sofrem restrições e empecilhos na hora de publicar seus trabalhos, mas acho que está mudando. Espero que esteja. Sim. Amém, né? Mas pensando nisso, Laísa mandou coração pra gente. Beijo, Laísa. Pensando nisso, nessa questão da dificuldade de acesso, que consequentemente acaba gerando essa dificuldade de leitura das pessoas e até mesmo de saber que essas mulheres existem, enfim. Eu, quando fui para o Chile, faz 6 anos, eu acho, eu não sabia quem era a Gabriela Mistral. Estou aqui. E aí eu posso ter visto vários
bichinhos, amigurumis dessa mulher pelo caminho, mas eu não reconheci. E aí, acho que isso é super relevante, porque eu fui atrás das casas do Neruda, né? 1 milhão de casas, 3 casas, né? Mas da força desse discurso. E aí, vou aproveitar para a gente comentar, para quem está aqui, que eu e Bia Ah, tivemos um. Pode falar. não, tá, só para comentar uma coisa que eu acho interessante também, já que você trouxe o paralelo com o Neruda também foi o chileno que ganhou o Nobel de Literatura. O Neruda ficou riquíssimo, né? Ele tinha, como você falou, ele tinha 3 casas, eram 3 mansões, né? E, então ele foi, né, um homem que também foi consagrado, um escritor como poeta, escritor poeta consagrado, e ele conseguiu viver financeiramente a partir dos rendimentos da escrita. A Gabriela Mistral não. Ela precisou, e a maioria das outras mulheres, né, escritoras, elas precisavam trabalhar com outras coisas que não com a própria escrita, né? Então é novamente essa ideia de que é uma profissionalização, mas que não é completa, né? Porque, enfim, é isso, né? A gente sabe, né, ou sabe pouco, e também no que diz respeito à própria trajetória delas, né, elas muitas vezes não conseguiram, né, viver e se sustentar a partir da própria produção escrita. Mas desculpa te interromper, só que eu achei Imagina. legal fazer esse paralelo, né? E aí, as casas Neruda são mansões excêntricas, né? Então, não era qualquer pessoa construir aquilo. Então, você tinha que ter todo um domínio arquitetônico diferente, tarará. Mas o que eu ia aproveitar para falar, para quem está aqui, do clube. Porque eu e Bia pensamos em como trazer esse discurso e lançar luz para essas escritoras latino-americanas e pensar o espaço delas realmente. E decidimos lançar juntas um clube de leitura chamado Latinas. Então, quem quiser dar uma olhada depois, tem o Instagram, que é @clube latinas, que a gente começou né, as discussões sobre isso, para a gente pensar, afinal de contas, quem que a gente lê, e quando a gente lê mulheres de onde? Então, você comentou da Virginia Woolf, Jane Austen, J.K. Rowling, já tem, né, de colocando Harry Potter assim aleatoriamente no meio. Mas eu acho que é importante a gente pensar, né? Agora o pessoal tá lendo os 10 milhões de livros de Bridgerton, mas pra gente. E aí eu não tô querendo classificar literatura agora, alta literatura, literatura de massa, sabe? Mas o que que chega até a gente, por que que a gente lê? Porque muitas vezes a gente acessa as obras vinculada a essa questão dos filmes, das adaptações de filmes, de séries. É o que nos chama a atenção, já que no Brasil a gente não tem uma tradição tão forte assim de leitura, diferentemente da Argentina, né? Que a população lê mais livros por ano do que a gente, tem mais livrarias, etc. Mas eu queria que você compartilhasse o que você pensou para o clube, o que você pensou a partir disso das suas pesquisas, enfim, das suas pesquisas na pós-graduação mesmo, e o porquê que você achou que o clube seria um bom caminho para isso. Ah, então eu sou suspeita para falar, muito suspeita para falar, mas assim, eu acho que o que me incomodava, né, é essa barreira, né? São países vizinhos ao nosso, mas que a gente não conhece, que a gente não tem acesso, e aqueles que a gente tem são os que passaram por alguma validação dos Estados Unidos ou da França. Então, foram escritores que, mesmo os escritores latino-americanos, a gente não lê tanto, né? Enfim, a gente leu Borges, né? Que, enfim, também aí já é outro patamar, né, da discussão. Mas mesmo os escritores latino-americanos a gente já não lê tanto. Quando a gente passa para as mulheres escritoras, isso fica, enfim, ainda mais difícil, o acesso ainda fica mais restrito, porque muitas vezes a gente, como eu disse, a gente não tem acesso a essas publicações traduzidas, a gente não tem, enfim, não sabe muitas vezes onde buscar, porque às vezes é uma tradução hiper antiga, a gente não conhece mesmo. E acho que nos últimos 5 anos a gente tem
observado, né, que muito da literatura contemporânea, né, do Chile, da Argentina, mas mesmo de autoras caribenhas, né, tem chegado no Brasil e tem chegado através de traduções, né? Então, coisas que a gente teria acesso para ler, para pensar junto, para conversar. E são muitos, às vezes, livros que tratam de temáticas relacionadas ao contexto social e político da América Latina. Então, acho que isso que é o mais interessante, assim, para a gente pensar. É claro que é importante, né, se a gente gostar, a gente lê de tudo. Então, não é que eu esteja dizendo, né, para a gente não deixar de ler a Virginia Woolf, para, enfim, não é nada disso, mas é para a gente também usar, né, enfim, se apropriar dessa literatura dessas autoras para pensar a realidade social e política da América Latina, perceber, né, enfim, temas que são recorrentes, né? Então, por exemplo, a questão do feminicídio, a questão da violência contra a mulher, que são todas temáticas que acabam pipocando, né, nesses livros, que acabam aparecendo. Então, acho que muito da ideia do livro era o interesse de conjugar mesmo, né, essa necessidade que a gente tem, essa urgência que a gente tem, né, de conhecer mais escritoras mulheres, né, de repensar e problematizar mesmo, né? Pensar por que essas mulheres foram excluídas do cânone, por que a gente não conhece, por exemplo, a Gabriela Mistral, morando no Brasil, né? Tendo ela vivido no Brasil, tendo sido ela amiga da Cecília Meirelles, né? Então, com tudo isso, por que a gente não tem acesso? Por que a gente não tem tradução? Então, primeiro um esforço crítico, né, para repensar, né, por que a gente não teve acesso, e um segundo, né, que é o de da gente tentar, enfim, conhecer mais sobre, né, o que está sendo produzido, né, por essas mulheres em termos de literatura nos outros países e de qual forma isso pode ajudar a gente a repensar a nossa própria condição, né, enfim, humana, no que a gente está vivendo hoje. Também pensar principalmente as relações, né, entre as questões de gênero e as questões que são tratadas na literatura ali, né, que são tratadas nesses livros. E o que eu acho interessante é também que não necessariamente são obras, muitas vezes são obras literárias ou são obras de autoficção, né, não são relatos jornalísticos, mas ainda assim que estão trazendo temas, né, que como eu disse para você, né, que são temas relacionados à violência de gênero, ao feminicídio, a, enfim, outras tantas outras possibilidades que a gente pode explorar aí, né? Sim, e eu acho que nesse momento eu andei vendo algumas pessoas conversando sobre isso e perguntando da dificuldade, até mesmo na live da semana passada, a gente falou sobre leitura e acesso e a dificuldade das pessoas de lerem nesse momento. Então, em que o mundo está acabando e para que que eu vou, para que eu vou estudar, para que que eu vou ler, enfim. E eu falo de ler mesmo no contexto de prazer, como hobby, como um passatempo, alguma coisa para você se distrair, chorar um pouquinho, né? Quem não? Ou Mas eu acho, muito. pensando nisso, o clube faz com que seja uma leitura coletiva, que a gente tenha outras opiniões, por mais que seja eu e a Bia que mediem esse discurso, e a gente escolhe Latinoamérica porque é a nossa área de pesquisa, então a ideia é que a gente ofereça algo a mais para vocês do que simplesmente a gente tá no boteco, saudade, gritando aí é que tá, bebendo uma cervejinha, falando sobre um livrinho, Aí é que mas que tá. aí é que tá. Mas que a gente possa trazer realmente esses elementos e um colchão de contexto. Ops, estou derrubando você. De contexto histórico que faça sentido, que, enfim, que ajudem a gente a trazer outros olhares para essa obra. Então, a ideia que a gente pensou foi ter o clube uma vez por mês, para a gente ter esse tempo, né, para ler o livro. E aí a gente vai aos poucos avisando vocês até o final do mês de, enfim, quando vai ser o nosso primeiro encontro, para ter definido o livro e tudo mais. Então, quem quiser dar indicações de livros pra gente, igual o moço da Palmãe começou a gritar aqui,
Mas dar indicações de livros, seja agora no chat ou depois por DM para mim, para Bia, ou no perfil do Clube Latinas, seria ótimo, que a gente tem algumas ideias, mas para a gente entender um pouquinho de quem se interessa também. Lá no perfil do clube, eu deixei um Google Forms, que para quem estiver interessada ou interessado, então fiquem tranquilos que não estamos queimando os homens, não ainda. Mas você pode ir lá se inscrever e aí votar qual é o dia melhor para você, o horário, etc. Para gente, depois, quando tiver tudo certinho, enviar as informações para vocês, para a gente ter esse acesso. Então, o primeiro momento é uma vez por mês, completamente remoto. Afinal de contas, a gente precisa sobreviver. E acho que é uma forma da gente alcançar pessoas em diferentes lugares também, ter essas conexões, aproveitando temas de viagens que está no nosso radar. Bia, eu queria ir encaminhando para o final, que a gente falou horrores. Talvez mais eu do que você, não sei. A gente pode depois Imagina! analisar. Eu acho que tá aqui. Ah, desculpa. Não, pode Não, eu falar, queria era isso. acrescentar também que, na verdade, assim, eu e a Thaís, a gente está pensando em fazer né, essa leitura mediada, trazer as discussões que a gente, né, enfim, teve acesso, que a gente conhece, mas que não é um clube, né, acadêmico, naquele sentido restrito de, eu preciso ler para fazer fichamento, fazer fichamento do livro, lendo da escola, né, assim, gatilhos, né? Que eu preciso entender tal coisa assim, na verdade, uma roda de conversa para a gente conversar e perceber questões que aparecem nos livros, o que chamou a atenção de cada um, por que que a gente se interessa, o que que não interessa, como que a gente entende isso. Então, acho que é uma coisa mais, assim, queria, né, reiterar, né, que é uma coisa mais leve, mais colaborativa, né, nesse sentido de todo mundo participar, né, da leitura, uma leitura coletiva, né, como a gente falou. Para que não fique essa ideia também de, né, de que a gente vai ensinar ou vai, enfim, dar uma aula sobre o livro. Não é isso, é uma coisa para a gente ler junto, discutir junto, pensar junto. E acho que era isso, Thaís. Obrigada. Sim, E desculpa ter imagina. interrompido. Não, jamais. É porque, e eu acho que é bem esse o movimento, né? Porque às vezes a pessoa já pensa, socorro, mais tarefas, mais telas e etc e tal, mas eu acho que é mais pensando em como a gente se conectar diante disso e de ser realmente uma conversa. Então, a ideia não é ter 1 milhão de pessoas participando, mas ter alguma coisa mais íntima, mais próxima mesmo, mais um tete-a-tete. Por isso, a ideia de ser fechado no Meet, né? Não ser uma live, por exemplo, algo no YouTube, etc. Porque também não permite isso, né? Da gente ficar, de ter essas trocas, de ter essas discussões, participar, a pessoa querer participar com a câmera aberta ou escrever no chat, etc. Porque não parte de uma ideia de que nós somos especialistas no livro tal e etc. Porque não é isso, muitos dos livros a gente vai ler junto com vocês, a gente não vai ter lido e a gente vai decidindo, né? O primeiro livro a gente vai decidir antes de ter o grupo formado, mas também a partir do que vocês indicarem a gente também conversa. Mas depois a gente pode ir fazendo uma votação entre as pessoas que já participam do clube para a gente ter isso, entender mais o interesse de vocês, o que, que chamou a atenção, e a gente fazendo essa mediação juntos. Então, foi mais pensando nessa estrutura. E aí, para quem tinha perguntado no começo, que eu já esqueci o nome, mas a gente vai deixar na descrição, além do perfil do Latinas e o formulário, o link de acesso para a dissertação da Bia, que uma das meninas tinha perguntado e eu esqueci. Mas fica disponível, né, no banco de dissertações e teses da USP. E aí, quem quiser dar uma olhadinha já aproveita. Talvez fique fascinada por cartas também. Aí, gente, foi o que eu tentei. Já A fica um propaganda foi meio para de isso. caminho. Ah, e Thaís, acho que eu também queria fazer um outro adendo, que é assim, muitas vezes as pessoas gostam de ler e aí se sentem.
inibidas, porque ai, tem que ler clássicos, ou tenho que ter lido tal coisa, e não é isso, gente. Longe de nós isso, né? Pra gente ler junto, quem gosta de ler, quem quer começar, né, quer criar o hábito, ler mais agora. E aí, a gente brinca, né, que fofoqueira do passado não, historiador. Então é sempre com leveza, bom humor, né? Porque a gente, né, já tá passando por um período muito difícil, né? Então é para ser algo que traga, né, enfim, coisas boas, né? Sim, total. Eu amei, sou total do time fofoqueira não, mas meu interesse é puramente científico para O falar meu eu da sou história. fofoqueira porque estudar carta é basicamente fofoca do passado, né? Fofoca com categoria, né? Fofoca com Já categoria. gostado. Bom, Bia, eu queria te agradecer super, eu adorei a nossa Obrigada, conversa. Thaís. Eu que agradeço. Seja bem-vinda, espero que outras vezes a gente faça mais fofocas do passado, do presente juntas. E a gente continua no Clube Latinas. Obrigada. Combinado. Super obrigada, Thaís. Parabéns pelo projeto, pelo Mulheres Viajantes. Sabe que sou sua fã. E obrigada por ter também, né, convidado para a gente fazer parte desse projeto. Então, vamos embora. Sim, obrigada. Para quem não está vendo pelo perfil da Bia, a live vai ficar gravada no Mulheres.viajantes, que agora mudou a estrutura, aparece só um nome, não aparece os dois ao mesmo tempo. Mas aí, para quem quiser ver depois, compartilhar a nossa conversa e tudo mais, vai ficar gravadinho com todas as informações que eu comentei antes. E a gente se vê por aí. Obrigada, Bia. Obrigada, Thaís. Beijo, até mais. Beijo, até.